Olá, sejam muito bem-vindos ao Externaliza, o podcast que está aqui para trazer os assuntos de dentro para fora. E nós estamos na série Mundo Azul Desvendando o Autismo. E hoje a gente tem pessoas assim fenomenais nessa mesa. Hoje a gente trouxe para esse assunto, para esse bate-papo, uma coisa que as mães sempre pedem para a gente, um neuropediatra. E hoje a Lu vai aproveitar e falar aí pra gente sobre o nosso patrocínio com as mães atípicas conectadas. Lu, explica para as mães como elas podem chegar até você. Obrigada, Ju, mais uma vez. Os Mães Atípicas Conectadas surgiu da minha necessidade de informação e a gente tem reuniões. A gente vai fazer agora reuniões online para um alcance de pessoas que não moram no nosso complexo. Então, o nosso intuito é o acolher e o informar, Ju. Minimamente os pais, como manejar, como dizer não, como trazer de volta o seu filho se estiver escalonando uma crise. Então a gente está ali sempre acolhendo os pais, fazendo as reuniões mensais e nos apoiando sempre, né, Ju? Que é o que mais as famílias atípicas precisam. E eu tenho o nosso Instagram, que é o @mãesatípicasconectadas. Certo. Só mandar a mensagem que eu respondo. Que aí você vai ter todo esse cronograma, né, para esses pais acompanharem. A gente vai, no ano que vem, promover, além dessas reuniões online, a gente vai promover encontro com as crianças, né? Então a gente está crescendo e direcionando para a maior amplitude de raio ali, de alcance para as mães e para as crianças que precisam. E abraçando cada vez mais famílias, né? Que é o que a gente precisa. Exato. Então a gente quer aproveitar e convidar vocês para se inscrever nesse canal. Vai estar rolando aí um QR Code. Nesse QR Code vocês vão ter acesso ao contato com todas as pessoas descritas aqui no patrocínio. E as Mães Atípicas Conectadas também faz parte. Então curte, comenta, já aproveita e manda essa mensagem porque muitas famílias precisam dessa informação. Mas temos também os nossos patrocinadores oficiais, a Crave Rosa. Vocês sabem que a Crave Rosa tem loja em São Miguel, em Suzano, craverosa.store, e vocês podem acessar ali no Instagram também. Todo dia as meninas montam um look bem legal, e vocês sabem que eu sempre estou trabalhando aqui na elegância por causa dessa parceria. Também está descrito aí no QR Code. E se a gente vai falar de roupa, a gente vai falar dos acessórios. A gente sabe que os acessórios femininos deixam a gente muito mais bonita. Dr. Pedro, com certeza vê a mulherada aí chegando cheia de acessórios aí. A Lu também gosta de um acessório. E se nós estamos falando de acessório, nós estamos falando de Inspirações JE. Inspirações JE é uma empreendedora, faz ali uns brincos de resina, então a gente também apoia a causa do empreendedorismo. E vocês sabem que o Externaliza dá 15% de desconto. Mas, gente, esses 15% é só nas compras online, tá? Porque hoje o Inspirações também tá na loja Tacara, aqui na Glicério, e lá as compras funcionam normalmente. Para aplicar o desconto tem que ser na compra online, certo? E também vamos falar com vocês sobre o quê? Problemas bucais. Por quê? Sua gengiva tá sangrando? Tá sangrando que eu sei. Gente, gengiva sadia não sangra. Se a sua gengiva tá sangrando, se você já tá sentindo aquele mau hálito, é hora de você procurar um dentista. Afinal de contas, a limpeza, né, a profilaxia, ela é recomendada de 6 em 6 meses. A gente tá chegando aí no final do ano e você não quer deixar sua saúde bucal para trás. E aí nós estamos falando da Clínica Nova Odonto. Ela tá localizada ali em Poá e vocês sabem que ali sempre tem um atendimento acolhedor, né, em boa companhia. Ali a gente atende desde pediatria, eu também faço parte da clínica, até idoso. Então cuide da sua saúde bucal. Não esqueçam que a saúde também começa pela boca. É isso. Então vamos para os nossos convidados. A Lu tá aqui, como vocês sabem, né, em todas as nossas rodadas. Só reforçando que a Lu tem 3 filhos e que o filho dela, caçula, tem o diagnóstico, né, do espectro autista, nível de suporte 3. Além disso, ela é uma entusiasta que abraçou a causa e que foi estudar e que estuda muito sobre o assunto, e é por isso que ela está conosco aqui. E nós temos hoje a companhia do Dr. Pedro Naufel.
Ele é médico formado pela Universidade de Mogi das Cruzes, onde hoje ele é professor de neurologia infantil. Tá certo, né, doutor? Certíssimo. Ele é pediatra e neuropediatra formado pela Santa Casa de São Paulo. Ele é pós-graduado em transtorno do espectro autista, o TEA, pela CBI of Miami. É isso? Isso aí, CBI of Miami. CBI, chique, gente. E ele é pós-graduando em psiquiatria infantil. Doutor, seja muito bem-vindo. Nós estamos muito felizes, né, com o contato que a Lu fez essa ponte. E tenho certeza que hoje vai ser um dia, assim, que vai tirar muitos estigmas aí da cabeça dos pais, né? Ah, sem dúvida. Primeiramente, agradecer o convite, Juliana, Luciana, muito obrigado. É um prazer estar falando de um assunto que é tão importante e que eu gosto tanto. Espero que seja proveitoso, que os papais e mamães aí, eles aproveitem para tirar suas dúvidas, né? E tirar tantos conceitos errados que a gente tem sobre esse mundo que é tão complexo. É isso mesmo. Então eu quero que o doutor já comece falando pra gente, né? Quando que o pediatra, é o pediatra que faz essa indicação pro neuropediatra? Como que o paciente, a criança chega até você? Essa é uma belíssima pergunta e que toda vez que a gente vai dar uma aula, uma palestra, há muitas dúvidas em relação a isso. Teoricamente deveria ser o pediatra. O pediatra é o profissional que tem que acompanhar a criança desde o nascimento. Tá? Então, se eu tenho uma dica para dar para os papais e mamães, tenha um pediatra para se chamar de seu. Tá? Porque é ele que vai identificar os primeiros sinais. Eu recebo muitas críticas dos pacientes falando assim, mas o meu pediatra falava que tudo tem seu tempo. Veja bem, esse não é um pediatra. O pediatra de verdade, ele vai saber te orientar e não desista, porque nós temos ótimos profissionais. Ele é o profissional que vai estar te acompanhando mensalmente, depois trimestralmente, depois semestralmente. E se ele identificar algum atraso, não existe esse conceito de cada criança tem o seu tempo. Existem marcos que são bem estabelecidos com inúmeros estudos e que a gente tem que seguir. E se houver alguma dúvida, aí sim ele encaminhar para o neuropediatra. É isso que a gente vê na prática, nem sempre, né? Até por esse acesso, às vezes um pouquinho mais difícil a profissionais de qualidade. Hoje eu acho que a maioria dos pacientes não chegam para mim pelo pediatra. Chega pela terapeuta, chega pela escola. Então muitas vezes são eles os primeiros a chamar a atenção. Falar assim, opa, você já viu que seu filho tem... Conversa com o pediatra, vamos procurar um neuropediatra. Ou, às vezes é mais fácil, fala assim, vamos começar pela fono, já que tem um atraso de fala. E acaba sendo essa a porta de entrada para chegar até o neuropediatra. Às vezes até tarde. Essa é uma crítica que eu faço. Tem que vir mais cedo. Provavelmente a criança já tem uns 2, 3 anos, né? Às vezes 2, 3, às vezes 4, às vezes 5, às vezes 8. Né? Às vezes eles dão tantas voltas que essa é uma grande preocupação que eu tenho. Porque tem um atraso de fala, aí ele não consegue o neuropediatra, porque o neuropediatra é um profissional mais difícil de encontrar, então é mais fácil passar na fono. A fono manda pra psicóloga, que manda pra TO, que manda pra neuropsicóloga, que faz 3... Às vezes chega a criança pra mim com 4, 5 avaliações neuropsicológicas, com 6 anos, que às vezes em uma conversa você consegue direcionar. Então, esse já é uma orientação que eu dou. Procure um profissional para te direcionar. Não entre nesse redemoinho, que às vezes a gente perde muito tempo, sendo que só um direcionamento centralizado já facilitaria muito as coisas. Sim. Eu vou aproveitar até a fala do doutor e vou falar aqui os dados atualizados que eu tenho aqui. De acordo com o CDC, 1 em cada 36 crianças de 8 anos é diagnosticada com transtorno do espectro autista. O IBGE estima que 1% da população brasileira, ou seja, cerca de 2 milhões de pessoas, tenham autismo. O autismo é 4 vezes mais comum em meninos, afetando muito mais que as meninas. Isso corresponde, doutor? Sim e não, tá? A respeito da prevalência atual de 1 para 36, são dados que surpreenderam muitas pessoas, né? O CDC lançou isso em 2023, de dados de 2 anos antes. Se a gente pegasse os dados de 2000, era 1 para 150. Então o crescimento ele é exponencial. Isso se dá ao aumento de diagnósticos ou isso se dá ao aumento de casos? Essa é uma questão que sempre vai vir à tona. Na minha opinião, as duas coisas, tá? Claro que se facilitou muito o acesso à saúde. Hoje está muito mais difundido o conhecimento e os critérios diagnósticos ficaram mais abrangentes e mais fáceis. Então, isso aumentou o número de diagnósticos.
Mas nós que convivemos com a medicina, apesar de eu não ser formado há tanto tempo, vou fazer 10 anos em breve, mas eu tenho pai que está há 40 anos na pediatria, o meu avô era pediatra, meus 2 irmãos são pediatras. Se você conversar com eles e perguntar quantas crianças que vocês viam que eram diferentes antes, era muito menos, tá? Então, na minha opinião, não há dúvidas que aumentou o número de casos. Então, esse 1 para 36, sim. A diferença entre meninos e meninas, a maioria das fontes dizem 1 para 4, 4 para 1, 4 meninos para uma menina. Mas A gente não acha que é tanto assim. Vai muito da dificuldade maior que você tem na dificuldade, no diagnóstico das meninas, tá bom? Acho que 1 para 3, 1 para 2 até. 1 para 4 eu acho um pouco de exagero, mas é o que a gente tem na literatura ainda. Certo. Ô Lu, e você, como que foi o seu primeiro contato em relação ao Rafa com o pediatra? Aproveitando até o que o doutor falou. O pediatra, ele apontava alguma coisa ou não? Então, o pediatra dos meninos, dos meus 3 filhos, é excelente. O que acontece às vezes na pediatria é que eles veem muito pouco, né? Vai crescendo a criança, vai espaçando ainda mais as consultas. E como a gente já abordou, o Rafa ele teve um autismo regressivo, né? Que ele teve a perda das habilidades. Então, dentro dos marcos do desenvolvimento, estava indo tudo bem. Foi tudo tranquilo, ele fazia contato visual, ele rolou, ele sentou, andou, tudo no tempo certo. Falou, né? Inclusive, ele tinha habilidade social. E aí ele perdeu isso. E nesse período ele já estava num distanciamento de consultas, né? Quem me sinalizou foi a escola. E já na hora eu já levei no pediatra, que ele já leu o relatório da escola e me direcionou sim para procurar um especialista. Na época eu ainda não conhecia o Dr. Pedro, ainda estava me especializando. Tava se especializando. O Rafa tinha 2 aninhos, né? Quase 2 anos. E hoje ele tá com quase 9 já, 8 anos, né? Então, a gente buscou fora, né? Então, a gente foi, mas teve a orientação, sim, do pediatra. A gente teve, mas o nosso pediatra, ele realmente é diferenciado. O nosso, porque é a frase do Dr. Pedro. Exato. A gente eu chamo ele de meu pediatra. Sim. Exatamente. Ô Lu, e aí eu acho que a sua fala cabe um alerta aos pais. Quando você percebeu o autismo regressivo no Rafa, quando você lembra, assim, que viu ele perdendo as funções, foi em meses? Então, Ju, lembra que eu falei sobre o meu processo de negação, né? E o que acontece? O Rafa, ele foi perdendo. A primeira coisa foi a fala, porque ele já estava verbalizando palavras, já estava verbalizando quase frases, né? Quando a criança forma 2 palavras, né? E foi perdendo. E um dia... Não, foi perdendo não, ele perdeu de uma vez. E um dia, assim, acho passado o quê? Uns 10 dias, mais ou menos, eu virei pra cuidadora dele, né? E falei, Gi, o Rafa perdeu, ele não tá mais falando, você percebeu? Ela falou, percebi. E aí foi quando ele começou a apresentar o distúrbio do sono. Ele não dormia, ele acordava simplesmente 2h30, 3 horas da manhã e ia dormir 7 horas da manhã com muito custo. E aí foi uma coisa emendando na outra. E aí logo foi quando a escola me chamou, que é onde a criança passa a maior parte do tempo com o intuito de socialização, de aprendizado. São vários critérios na escola avaliativos em que a criança não preenche. Mas que muitas das vezes, se essa criança não tiver inserida no núcleo escolar, pode passar desapercebido, né, doutor? Pode passar desapercebido, pode não ter uma orientação adequada do pediatra, que não foi o nosso caso. E os pais precisam levar isso para consulta, né? E porque muitas das vezes os pais não relatam o que verdadeiramente está acontecendo, porque entram naquele looping da negação, né? De eu não quero ter isso na minha família, e eu não julgo porque eu passei. Né? Só quem passa que sabe, cada caso é um caso, né? Cada caso de uma mãe atípica é um caso. Então, assim, eu tive orientação da escola, eu tive orientação do pediatra, e aí olha o meu processo de negação, eu troquei o Rafa de escola. Nossa.
Porque eu caí na mão de uma pessoa em que a primeira frase que ela falou pra mim falou: você confia na escola? Dentro de uma negação. E de uma frase dessa, levantou uma... de uma profissional que você acredita que tenha o conhecimento, eu falei, opa, pera lá. Daí eu troquei o Rafa de escola. Sim. E aí foi aquele 1 ano de processo de negação, Rafa sem intervenção, sem medicação. E assim, eu não dormia, Ju. Ele acordava uma noite às 2 da manhã e ia dormir 7 horas, a hora que eu tava saindo de casa para ir trabalhar. E ficou nesse 1 ano. Até que a escola, tipo, não pode diagnosticar, mas a escola, nessa escola nova, também. E aí elas ficam, não, mas vão pela, né? Tipo, vou falar, não vou, não posso. E aí foi uma amiga minha que me indicou um psiquiatra em São Paulo, que foi quando eu levei. Né? Então, assim, é todo um processo, né? Mas aí o doutor vai falar sobre isso. Quando que os pais realmente têm que ligar o sinal de alerta? No primeiro sinal de atraso, seja no que for. Seja motor, seja nos sinais sociais de comunicação. Se existe um atraso, ele precisa ser investigado. Certo. A gente escuta muito que a gente não pode comparar uma criança com a outra, mas inevitavelmente o nosso mundo é feito de comparações. Se tá muito diferente, liga um sinal de alarme. Eu falo muito pros pais, até isso que a Luciana comentou, da preocupação, do medo de falar, de você falar alguma coisa. Eu falo isso muito pros meus pacientes, pros pais. Eles chegam com o pé atrás, medindo as palavras, com medo de falar alguma coisa. E eu falo, pode falar, deixa que eu vou interpretar. Fica sossegado, me conta o que está acontecendo. Você não vai ganhar um diagnóstico assim, mas é importante. Sim. Então, aquilo que você acha que está atrasado, aquilo que você acha que não está legal, leve para o seu médico. Leve. E também a dica pros médicos, né? Que hoje tá numa onda de todo mundo se especializando, isso é legal. Cuidado com o que se fala, principalmente numa primeira consulta. Quando um pai e uma mãe te procuram para um diagnóstico ou com uma dúvida, é porque aquilo tá incomodando muito eles. E aquilo que você fala, eles se apegam. Seja pro sim, seja pro não. Você pode ter dúvida no diagnóstico, eu sempre falo isso, você pode ter dúvida no diagnóstico. Mas aponte os atrasos e não tenha dúvida na sua conduta. A gente precisa estimular isso, e a gente vai ver como ele evolui, tá? Mas também não tranquilize demais quando você não está tranquilo. Não, mãe, não se preocupe, não é nada, é o tempo da criança. Cuidado com isso, porque às vezes a mãe e o pai também se apegam. Volta com você depois de 2 anos e fala, você disse que não era nada. Então tem que tomar muito cuidado, esteja seguro. E quando você não estiver, você estiver na dúvida, externaliza isso. Aponta os atrasos e direciona a intervenção, tá? Certo. Então, no primeiro sinal de alarme, ele pode ser com 9 meses? Pode. Cuidado, aqui vai outro alerta. Cuidado com esses sinais precoces, tá? São sinais, devem ser acompanhados, mas cuidado. A gente tem inúmeros estudos que mostram que às vezes lá na frente, esses sinais não se correlacionam mesmo com a evolução para um TEA. Quando a gente faz um diagnóstico de TEA e a gente olha retrospectivamente, principalmente TEA nível 2, nível 3, às vezes ele já dava sinais, na maioria das vezes. Mas esses sinais ainda são inespecíficos, tá? Mas depois de 1 ano, as coisas já começam a ficar muito aparentes. Por quê? São marcos que são mais palpáveis. Você espera que uma criança ande com 1 ano, você espera que uma criança fale depois de 1 ano. Então já é mais fácil você identificar atraso. É diferente de você falar assim, ele mamava com 6 meses, mas eu acho que ele não olhava no meu olho. É difícil você avaliar. Sim. Depois de 1 ano, não. E tem muitas crianças, como a Luciana falou, como o caso do Rafa. Ele vem normal, até 1 ano e meio, até 2 anos, às vezes até 2 anos e meio, e passa por uma regressão. Qualquer regressão de marco de desenvolvimento é um sinal de alarme e precisa ser investigado. Qualquer regressão, tá? Então, ou tá atrasado ou regrediu, procura o profissional. Ô, doutor, e falando muito em relação ao que você já apontou, né, dessa cautela de bater o martelo, né, pro diagnóstico, eu falo isso até na odontologia, às vezes os pais vêm em busca da certeza, né, doutor, me dá tal certeza. Calma, a gente vai ter que investigar, a gente tem que fazer exames complementares, mas como é importante a gente ter um profissional que faça esse diagnóstico de maneira precisa. E aí eu quero perguntar para você, quem é o profissional que bate o martelo e fala, essa criança tem o espectro autista? Não existe a determinação de qual profissional vai se fazer esse diagnóstico, contanto que ele seja capacitado para isso, tá?
Geralmente são os neuropediatras e os psiquiatras infantis o profissional mais indicado para isso. Mas a gente tem visto muitos pediatras se especializando no assunto, né? Isso fica até tem os dois lados da moeda. Tem os pediatras que realmente se especializam e buscam, tem aqueles que estão surfando na onda. Isso tem que ter preocupação. Mas o profissional que mais estudou para isso, sem sombra de dúvida, é o neuropediatra e psiquiatra infantil. Aí vem outra dúvida, né, que você citou aí de exames complementares, de avaliações. O que eu pego muito no consultório é crianças já com avaliações neuropsicológicas. Crianças com 1 ano e meio, 2 anos fazendo avaliação neuropsicológica. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Seja avaliado pelo seu pediatra. Se você tem um pediatra que não entende de desenvolvimento infantil, troque de pediatra. Se você vai num neurologista com 2 anos e ele te manda fazer uma avaliação neuropsicológica, troque de neuropediatra. Provavelmente ele nem é neuropediatra. Porque você está transferindo a responsabilidade para a neuropsicóloga. Que ela vai pegar, ela vai avaliar marcos do desenvolvimento. Ela vai aplicar escalas. Isso você tem que fazer na sua consulta. Você tem que ter essa firmeza. E você pode ter dúvida. Às vezes dividir a dúvida é legal. Ou mais do que isso, eu posso pegar... Porque assim, o diagnóstico de transtorno espectro autista ele é clínico. Ele é baseado em critérios diagnósticos. É um prejuízo na comunicação e na interação social e um padrão restrito e repetitivo de comportamento, de atividades, de hábitos. Independente da estratégia que você use para dar o diagnóstico, você vai buscar esses critérios. Se você faz uma avaliação neuropsicológica, se você faz uma conversa, se você faz uma observação... Meu consultório, por exemplo, ele tem uma área que tem pet shop, que tem cozinha, que tem isso, porque essas consultas eu faço lá para observar a criança. Então é um conjunto das coisas. Então, independente da estratégia que você use, você vai buscar preencher esses critérios. A partir do momento que você não tem dúvida que esses critérios estão presentes e que isso está causando um prejuízo na vida do paciente, que não há outro diagnóstico que justifique, você está autorizado a dar um diagnóstico. Seja na idade que for, seja... Com quantas consultas for, tem paciente que chega lá e sai com o diagnóstico na primeira consulta, você não tem dúvida nenhuma. Tem paciente que você fica na dúvida. Eu falo assim, opa, aponto sinais de alarme, tem isso, mas isso aqui me deixa na dúvida. Vamos fazer o seguinte, vai pra fono, vamos trabalhar com uma psicóloga, vamos trabalhar com a TO, vamos trabalhar 4 meses e ver a resposta que elas nos dão e a resposta que o paciente dá. Como ele responde esses estímulos diz muita coisa. E volta daqui 4 meses e vamos ver um exemplo. Então, não existe uma regra. Contanto que você seja direcionado da maneira correta. E aí é tão importante, né, Lu, a gente falar da interdisciplinaridade, né? Sim. Porque esses profissionais precisam conversar, né? Infelizmente, a gente tem alguns profissionais que... Aí o doutor me perdoa um pouquinho, mas assim, às vezes se sentem Deus, né? Então eu bato martelo, eu decido sozinha e muitas das vezes você precisa desse apoio, né? De todos os profissionais envolvidos e falando a mesma língua em prol daquela criança. Nossa, sensacional você ter esse espaço no seu consultório, é maravilhoso. Né? O consultório dele... É maravilhoso, porque ali... Eu já quero ir lá conhecer. Porque ali ele vai estar fazendo a observação e já vendo realmente o que a criança se interessa. Se ela não se interessa por nada, já é um interesse restrito, né? Então ali ele consegue pegar bastante coisa, Ju. Brincar funcional, né? Que é tão importante. E outra, criança chega num consultório, ela já vem tensa. Sim. Você sabe como é que é. Sim. Então você deixar ela solta já facilita teu trabalho em 50%. E aí não dá pra ser uma consulta de 10 minutos, né, doutor? Nunca. Isso que o doutor falou é muito importante, porque às vezes o pessoal quer um diagnóstico para depois começar a intervenção. Mas se tem a dúvida, já vai para intervenção. É o que ele falou, vai para fono, vai para terapia e vê como que vai responder. E ali na terapia, às vezes, tira a dúvida, né? Acaba saindo a dúvida que estava, aquele ponto de interrogação no final. Por isso que a gente fala tanto da interdisciplinaridade. Essa conversa que toda essa equipe precisa ter em conjunto. Isso é muito importante. Você ter um diálogo aberto com uma psicóloga, com uma TO, com uma fono, é imprescindível a resposta que a criança dá no dia a dia, até porque ele vem no meu consultório uma vez no semestre, uma vez a cada 4 meses. Com as terapeutas ele tá todos os dias. Sim. Então ele pode dar muito mais sinais do que às vezes eu observo numa consulta. Sim. Né? Então essa troca é importante. Ter um terapeuta que acompanha a criança é importante. Né? E aí já vai também uma crítica aí, né? Troca de terapeuta, toda semana troca de terapeuta, não adianta. Não ajuda.
E é muito difícil, Ju. Realmente as pessoas, é o que a gente vem falando, esse que a gente falou, né, no último podcast, sobre o engajamento, sobre realmente você querer ver a evolução daquele aprendiz. E o que é a principal característica ali da aba? São os registros. Se você não registrar diariamente, você não mensura a evolução. Eu acho que ele melhorou. É mesmo, mas enquanto você melhorou o quê, né? Melhorou o quê? O que diminuiu? O que caiu e o que subiu de habilidade que estava em déficit? Certo? Como? Mensurando. Passando o relatório para o neuropediatra, para o psiquiatra, que vê uma fatia da criança, né? Porque acaba vendo só uma fatia da criança. Então, esses relatórios das equipes, né? Da fono, da TO, da supervisão do caso, se tiver uma equipe, tem que ser enviado para o pediatra, para o neuropediatra, para o psiquiatra, até mesmo para o pediatra, que acompanha também a criança. E não só aqueles copia e cola, não, gente. Exato. Esses copia e cola não ajudam a gente em nada. Às vezes eu prefiro pegar uma página com 10 linhas escritas, Sim. com a palavra, com dados sucintos do paciente, do que pegar aqueles formulários de 10 páginas com copia e cola do que o paciente era, do que o paciente... Você vê, às vezes, vem até com o nome errado. Eu ia falar isso agora. Eu já recebi, recebi relatório com o nome de outra criança. Meu Deus do céu. Existe os protocolos de avaliação, Sim. se fala muito da VB-MAP, né, que é o mais conhecido, mas ele atinge até uma criança com uma certa idade, até 4 anos ali, né, 5 anos, né, doutora, se eu não me engano. Só que depois, por exemplo, na idade do Rafa, a gente precisa usar outras avaliações. E o que acontece muito no VB-MAP? As pessoas saem aplicando e às vezes nem sabem aplicar. Em uma semana faz a aplicação. E não dá, Ju. Eu já apliquei VB-MAP, é minimamente 4 semanas de aplicação. Porque são muitas habilidades que ele tem que cumprir. São 3 níveis dentro do VB-MAP. Só que no caso do Rafa hoje, a gente precisa buscar outras avaliações que vejam ele na atividade diária dele, na parte social, nesse brincar funcional. Então, existem outras avaliações que as pessoas desconhecem, mas copiam e colam muito o VB-MAP. Aí cabe uma reflexão como nós, né, como profissionais, temos que evoluir, temos que nos conscientizar do nosso papel individual com aquele paciente. Foi o que a gente falou na semana passada. Sim. É isso. É o quanto eu estou engajado com aquele aprendiz. Sim. E hoje, como vem uma crescente de diagnósticos, os bons profissionais estão sobrecarregados. Sim. Não conseguem mais pegar caso. E aí, vai uma crítica agora minha, a maioria das clínicas não conseguem fazer o que tem que ser feito. E nem é nenhuma crítica, é realmente uma necessidade que a gente precisa capacitar mais os profissionais da área da saúde, da área da educação, principalmente onde a criança fica a maior parte do tempo do dia dela. Né? Então, é importantíssimo esses registros, esses relatórios que precisam ser enviados para os médicos. Ô, doutor, e você falou que o sinal é clínico, né? Mas os pais chegam para você pedindo, doutor, vamos fazer um exame. Quais são os exames? Tem algum exame que é feito? Existe aí esse questionamento dos pais, né? Inclusive eu recebo pais que estão em investigação, né? Aí os pais falam, a gente marcou o exame, vai fazer sob sedação para fechar diagnóstico. A gente ainda ouve muito isso. E fechado o diagnóstico, quais são os tratamentos disponíveis? Qual que vai ser o caminho aí para esses pais? Primeiramente, para se fechar diagnóstico de transtorno espectro autista, não existe nenhum exame, tá? Eu tenho... Isso é diário, é todos os dias e mais de uma vez que chega para você já com exames prontos. Às vezes os pais, coitado, por desinformação mesmo, não é culpa deles. Eles chegam, eles vão lá, um exemplo, numa clínica popular, pagar baratinho na consulta. Mas eles saem de lá com tomografia, eletroencefalograma e avaliação neuropsicológica. Isso é um absurdo. Transtorno espectro autista, o diagnóstico ele é clínico. Os exames eles serão feitos direcionados para alguma comorbidade. Por exemplo, é uma criança que regrediu demais.
que não está dormindo à noite, será que não é uma síndrome epiléptica? Eu posso pedir um eletroencefalograma. Essa criança tem algumas dismorfias. Ou essa criança tem alteração no exame neurológico. Será que não tem alguma alteração? Será que vale uma ressonância? Ou essa criança tem diversos aspectos que me lembram tal síndrome. Vamos direcionar para um diagnóstico genético. Legal. Isso é importante, mas não para se fazer um diagnóstico de transtorno do espectro autista. Muitas vezes o que a gente faz antes de um diagnóstico de transtorno do espectro autista, pelo menos é uma rotina que eu tenho, exame do ouvido. A maioria dessas crianças chega com atraso de fala, não todas. Mas se tem um atraso de fala, é mandatório que você pelo menos exclua que haja um déficit auditivo. Isso é importante. Mesmo que assim, você esteja direcionado, é uma coisa que você pede para tirar isso da frente, porque se tem um déficit auditivo, né? Sim. isso é Uma importantíssimo. coisa básica que muitas das vezes passa batida. Exato. Agora, fora isso, não é uma tomografia que vai direcionar para um diagnóstico de TEA, não é um eletroencefalograma, não é uma ressonância, não é um cariótipo. Esses exames eles vêm depois e para avaliar comorbidades ou síndromes associadas. Transtorno do espectro autista é um espectro. Ele pode vir com síndrome de Down, ele pode vir com esclerose tuberosa, com neurofibromatose, ele pode vir com diversas outras condições clínicas, tá? Ou, a maioria das vezes, sem nada. E você vai precisar fazer exame para isso? Não, não vai. Então, diagnóstico clínico. Questão de tratamento. O tratamento, ele é multidisciplinar e com estímulos, tá? São as terapias, são os estímulos que a gente vai dar de acordo com as dificuldades que eles apresentam. Não é uma receita de bolo. A gente escuta muito isso. Nível 1, 10 horas. Nível 2, 20 horas. Nível 3, 40 horas. Isso não existe. Isso não existe. Ele tem uma dificuldade maior na socialização, na interação. Vamos estar com uma boa psicóloga. Vamos estar ajudando na escola. Quem sabe um AT, importantíssimo. Dificuldade na comunicação. Vamos estar com uma fono. As sensibilidades, que são tremendas, que são importantíssimas. Vamos estar com uma terapia ocupacional, trabalhando na integração sensorial. Ponto. São profissionais para auxiliar nas dificuldades. O remédio, ele serve para as comorbidades. Ah, é perfeito. Eu já ia te perguntar isso. Existem casos que vão ser necessárias medicações, como tem casos que não vão precisar. A maioria dos casos de transtorno do espectro autista vem com comorbidades. Até 70% dos casos de TEA cursam com comorbidades. Agressividade, irritabilidade, estereotipia, dificuldade de sono, crise convulsiva, TDAH, que é muito comum. Essas comorbidades devem ser tratadas para auxiliar no desenvolvimento da criança. Se é uma criança que não se concentra, que é muito agitada, que é muito impulsiva, se você não controla isso, o terapeuta não consegue trabalhar. A escola não consegue trabalhar. Se é uma criança que tem crise convulsiva, que não está controlada, ela vai ter outros problemas. Se ela não dorme, ela vai estar irritada ou sonolenta durante o dia. Essas comorbidades precisam ser tratadas. Se não existe comorbidade, não tem que se usar tratamento. Não tem remédio que vá fazer a criança evoluir. Nenhum. Não é a risperidona, não é o aripiprazol, não é o canabidiol. Esses remédios não fazem ninguém evoluir. Eles tratam comorbidades e tratando as comorbidades você dá condição para trabalhar e para essa criança evoluir ou esse adulto evoluir. Perfeito. Eu quero falar uma coisa sobre a medicação. Eu já ia perguntar sobre isso. Nossa, sabe mais do que muito neuropediatra, viu? Aqui, e sabe é muito. É a prática, né? É a prática. Depois que a gente começou a dar o remédio para o TDAH do Rafa, é isso que o doutor falou. O remédio, a medicação, né, a parte medicamentosa, ela vai entrar para tratar a comorbidade. E como eu sou terapeuta do Rafa, eu vejo o nível de concentração dele hoje é infinitamente maior. Isso é uma coisa que a gente não consegue mensurar, mas os registros mostram pra gente e as gravações mostram pra gente o quanto ele se concentra, Ju. O quanto ele tá diferente depois que a gente começou a tratar o TDAH dele. Então, assim, é pontual. A medicação, ela é pontual. Ela é pontual, assim como eu sempre bato na tecla. O autista, a primeira coisa que eu ouço, eles são muito inteligentes. Primeira coisa que eu ouço. Só que isso é romantização demais, né? Tentando acreditar assim, como você foi abençoada, né? Seu filho é super dotado. Porque imagina, eu não teria Né? condição, eu não consigo, né? Então, assim, não é super inteligente, tem DI envolvida, né? A deficiência intelectual, o Rafa tem uma deficiência intelectual, mas ele, mesmo com 8 anos, ele ainda não consegue fazer, ele não tem os pré-requisitos para
fazer avaliação neuropsicológica. Então, por Exatamente. que eu vou gastar um dinheiro que não é barato, né, doutor? Não, É nem bem um pouco. caro, por sinal, e ele não vai conseguir concluir. E aí vai vir o quê? Déficits, que a gente já sabe que tem. E a frustração. Essa colocação é importantíssima. Não é tirando o mérito das neuropsicólogas, hein? Não. Elas são importantíssimas. Nós temos profissionais excelentes, inclusive Sim. ali na nossa região de Mogi das Cruzes, tem Sim. profissionais que eu peço em caso. A avaliação neuropsicológica, às vezes ela nos auxilia, ela divide um pouco essa responsabilidade quando você tem dúvida. E às vezes ela te traz dados que você tem dúvida. Certo. Às vezes eu pego um quadro que eu falo assim, poxa, é um TDAH, por exemplo, associado, mas o quanto que essa agitação está causando prejuízo? Vamos fazer uns testes padronizados? Legal. Ou até para direcionar o tratamento? Legal. A minha única crítica é, não achem que a avaliação neuropsicológica é como se fosse uma carta de tarô. É isso que as Carta de pessoas têm tarô. feito. Vamos lá para saber o que a gente tem. Vamos lá. Eu peguei Adorei, na Ana. semana passada no consultório, uma mãe que foi com a criança, e a criança tinha feito e tinha dado um diagnóstico absurdo. E por isso que ela me procurou. Eu falei, você acha que é isso aqui? Porque eu nunca olho. Eu faço a minha consulta, depois eu dou minha conclusão e eu olho a... Depois você olha as cartas. Exato. Aí, O oráculo. Aí eu virei pra ela e falei assim, você concorda com essa conclusão aqui? Ela falou, não. Aí depois ela me contou, doutor, eu aproveitei e fiz a minha também. E a minha deu que eu tenho TEA. Eu falei assim, você concorda com isso? Não, doutor. Eu falei assim, então pra que você foi fazer? Entendi. Existe uma função, não se pode banalizar, porque é uma ferramenta importante, Sim. quando bem utilizada, Uhum. tá? Não à torta e à direita. E outra coisa que a Luciana falou que é muito importante, que ela falou da medicação do TDAH e falou da questão cognitiva, que todos os testes são inteligentes. Não, existem os que Sim, têm o tem cognitivo altas preservado, habilidades. altas habilidades, outros que têm sempre alinhar as expectativas. Uhum. Não vender falsas esperanças. Uhum. Olha, a gente vai tratar isso, vai melhorar isso, a gente tem condição de melhorar isso. Não, olha, vamos dar esse remédio aqui que ele vai tá curado. Uhum. Isso não existe. Até o conceito é errado. Uhum. Então precisa alinhar as expectativas para você não dar passos errados. Vou dar um exemplo. O Rafa passou no meu consultório e ele é super bem acompanhado. Eu mexi na medicação dele Não. porque a medicação tá correta. Para de pegar um paciente que não é teu e mexer, porque às vezes, mas ele ainda tá agitado. Tá, mas como ele era antes? Uhum. Olha os ganhos que ele tá tendo. Deixa, calma. Então, alinhar as expectativas é muito importante. E ter uma linha de raciocínio, que cada profissional tem a sua. Se está da maneira correta, segue. Tá? Ô, doutor, e é muito assim, complexo, né? Eu atendi esses dias um paciente autista e a mãe contou pra mim que aumentaram a dose do canabidiol, né? E eu, no atendimento, durante o atendimento, eu percebi ele muito assim, sonolento, né? E a mãe super feliz. Falou assim pra mim, você viu, doutora, como foi boa a consulta, como ele deixou fazer, que não sei o quê. E até o meu auxiliar que tava do lado falou assim, nossa, que bom, né? E eu já não achei tão bom assim, porque eu falei, não, como que tá essa dose aí? Será que não ultrapassaram essa dose? Isso é importante, questão de medicação, saber o limite, saber o quanto você tem de ganho e o quanto você tem de perda. E falando especificamente do canabidiol, tem que se tomar um pouquinho de cuidado. Eu estava 2 semanas atrás no Congresso Brasileiro de Neurologia Infantil, que foi lá em Brasília, né? E todo ano a gente espera novidades. Apesar que hoje em dia os congressos não trazem tantas novidades, porque tá tão globalizado que se descobre uma coisa, em 5 minutos tá no seu celular. É verdade. Mas é sempre bom estar em contato com os grandes especialistas, com as pessoas que são os papas aí da neuropediatria, né? E em uma das aulas de comportamento do Dr. Hélio, que é uma referência, e ele falando das medicações, e aí todo mundo espera do canabidiol, até porque a maioria que tava lá, não digo a maioria, mas pelo menos metade não era neurologista, tinha muito pediatra, muito terapeuta. E o canabidiol continua sendo uma promessa, gente. Continua sendo uma promessa. A gente não tem estudos robustos que corroborem o efeito da medicação, que fala assim, a gente não tem dúvida do benefício. Tem estudos que são positivos? Tem, mas eles mesmos concluem que precisa de mais estudos. A longo prazo nós não temos estudos. E na prática é muito randomizado. Você vê pacientes que melhoram alguma coisa, você vê pacientes que não melhoram. Você vê pacientes que respondem bem, você vê pacientes que respondem muito mal. Então a gente precisa refinar isso para que a gente use com mais segurança.
Então eu não sou contra o uso. Já usou as primeiras linhas? Todas as comorbidades que eu citei do transtorno do espectro autista têm medicações de primeira linha. TDAH não é uma opção de tratamento, o canabidiol não é uma opção de tratamento para TDAH. Você tem psicoestimulantes e não psicoestimulantes que são efetivos, comprovadamente. Que tem anos e anos de estudo, né? Para agressividade, para estereotipia também, com comprovação, que a gente sabe o que tem de efeito colateral lá na frente. Tudo bem, tentou, não deu, é hipersensível à medicação, tentamos de tudo, ou aquele quadro muito grave que você precisa, quer usar? Beleza, com o consenso da família. Porque se um pai vira para mim e fala assim, doutor, qual que é o efeito colateral a longo prazo do canabidiol? Eu não vou saber responder. Exatamente, porque é o que ele falou, não tem comprovação ainda robusta, assim, né? Artigos científicos que comprovem realmente. E artigos científicos é bom, porque falando isso aqui, com certeza, fala, esse doutor tá mentindo, olha aqui, tem um estudo aqui de Israel, eu já li todos. E tem estudos bons. Artigo é aquilo, né? E tem artigos bons de Israel. Artigo também pode ter viés, né? Sim. Tem a última revisão de Israel sobre o canabidiol, ela mostra um efeito positivo de até 50% na questão do comportamento com altos índices de THC. THC me preocupa muito numa criança, num cérebro em neurodesenvolvimento. Melhora em 30% a 35% o comportamento com o canabidiol quase puro, com pouco THC. Puro não tem. E o placebo também melhora em quase 30% o comportamento. Então, assim, é uma resposta importante? É, mas necessita de mais estudos, principalmente a longo prazo, e refinar. Às vezes, talvez, daqui 1, 2 anos, eles lancem, porque tem muito estudo grande rolando. Sim, sim. Fala assim, olha, para esse fenótipo aqui, para o paciente que não dorme direito e é irritado, o canabidiol vai bem. Para o paciente que tem um TDAH, não vai bem. Então, falta isso. Que, na verdade, muitas das vezes é visto como um milagre, né? Isso não existe. Isso não existe. Eu falo pros pais, às vezes não tá fazendo terapia, porque tá esperando no SUS, porque não tem convênio, não tá fazendo terapia, mas tá gastando uma nota com o canabidiol. Eu falo, pega uma boa psicóloga. Exatamente. Pega uma boa fono. Perfeito. Os resultados são muito mais comprovados. Entendeu? Então, alinhar as expectativas e direcionar o tratamento da maneira correta. Com certeza. E aí a gente já fica de alerta aí, tanto para os pais que estão ouvindo a gente, como os profissionais de saúde, né? Vamos saber ponderar e aproveitar muito bem esse episódio que tá vindo com muitas informações boas, né, Lô? E, doutor, fala aí, né? A pergunta, eu acho que é a pergunta que você recebe depois desses pais. Quanto que meu filho pode evoluir? Eu acho que existe uma expectativa, né? Começou as terapias, começou os tratamentos, muitas das vezes os pais ficam nesse questionamento. Ai, mas meu filho vai evoluir quanto? E aí, o que o doutor tem para falar sobre isso? Essa pergunta é uma pergunta de todas as consultas. E é uma pergunta que eu sempre falo a mesma coisa. Não tem como dizer. Não tem. Acho que o único que pode dizer isso é Deus. Ele fala assim, ele vai até esse ponto. Porque nenhum médico vai ser capaz de falar o quanto você consegue evoluir. Principalmente nas crianças mais novas. A gente precisa fazer a nossa parte. Obviamente que a gente vê alguns pré-requisitos que a gente fala assim, poxa, isso aqui é muito positivo. Ele vai evoluir. Eu acredito que ele vai evoluir com uma independência. Mas é limitado. A gente não tem como dizer. Tá? O que a gente tem para fazer é fazer as intervenções corretas e tá trabalhando, alinhar as expectativas e comemorar cada degrau. Sim. Conquistamos isso aqui, maravilha, vamos um degrauzinho a mais, vamos lá. E é isso. Infelizmente não tem o que falar. Obviamente a gente tem, o espectro é muito amplo. Tem crianças no espectro, pessoas no espectro mais leve possível, que você pode falar, mas ó, cognitivo super preservado, socialização, apesar de ter as suas dificuldades, ele aprendeu a se moldar, né? Hoje as sensibilidades já são tratadas, já são suportáveis, apesar de incomodar, já são suportáveis. Então, são pessoas que vão ter sua independência, vão ter sua família, tudo certo. São pessoas que estão no nosso meio já, né? Exato. Tem outras que não. Eu escutei uma vez de uma mãe, não sei, era uma mãe que era ativista, assim, e ela virou e falou assim, doutor, hoje eu vejo... palavras dela. Eu lutei a minha vida inteira pela inclusão. A filha dela tinha 16 anos, até assim, nível 3, mas gravíssimo, difícil. Ela falou, hoje eu vejo que tudo isso é uma ilusão. Porque eles pegam a minha filha e colocam numa sala de aula e falam que isso é inclusão. E isso não é. Então, ela falou assim, hoje eu prefiro que minha filha não vá e que vá para uma escola especial.
porque lá ela tem muito mais benefícios. Então, alinhar as expectativas é importante, trabalhar da maneira correta e já pegando um gancho. Você pode até falar, mas trabalhar nessa questão da inclusão, né? Preparar os profissionais, né? Porque aí é o que a gente fala, né? O que a gente vê hoje é uma falsa inclusão. Então, tá estabelecido por lei, então vamos aplicar. Mas como que esse aluno ele é recebido, né? O trabalho que é realizado lá. Eu trabalhei um tempo na prefeitura e a gente tinha o NAPS, que é um núcleo de atendimento especializado, né? Então, eu vivi um tempo que essas crianças tinham escola, salas especiais só para elas, separadas, né? E muitas das vezes, pela vivência que eu tenho, eu posso falar, eu via ser muito mais bem assistido e direcionado do que a inclusão do jeito que hoje ela é realizada. Então, infelizmente, eu acho que os pais compram muito esse discurso da internet, né? Vamos incluir, meu filho é igual, é diferente de ser normal, ter uma neurodiversidade ali, mas a gente sabe que na prática é muito difícil, né, Lu? Você sabe que ontem eu falei com uma amiga minha sobre isso, uma mãe TEA também, e eu falei que não é os atípicos que tem que ser incluído, a sociedade típica tem que ser incluída na atipicidade. Entender as questões comportamentais e saber entender alguns manejos que os pais fazem. Porque em alguns momentos, até tem pais que me olham torto na rua, do modo que eu estou manejando o meu filho. Certo. Só que eu sei que pro meu filho é o que funciona, é o que dá o resultado, é o que não vai escalonar uma crise. Então, a sociedade precisa se incluir no mundo atípico e não o inverso. Tanto é que na série eu falo muito sobre isso. A gente não tá fazendo uma série só para as famílias atípicas. Não, essa série é para a sociedade. A conscientização não é para as famílias que já vivenciam um autismo, um TOD, um TDAH. Não. É a sociedade que tá ali hoje. Eu digo hoje porque com a crescente dos diagnósticos pode vir até amanhã alguma comorbidade, algum transtorno na sua família, né? Mas que a sociedade precisa se incluir e entender esse mundo é para 20 anos atrás. Infelizmente. E eu queria falar só uma coisa da questão da medicamentosa, que os médicos, né, o neuro ou o psiquiatra, ele prescreve a medicação. Eu vejo isso muito comum nos grupos de mães. Existe um boom, né, que a medicação vai causar de efeitos colaterais e que às vezes a maioria das famílias não tem a paciência de esperar aquele prazo de 15, 20 dias até tudo ir se ajustando. Exatamente. A primeira vez que o Rafa tomou a risperidona, ele chorava quase que o dia inteiro. Porque, falando leigamente, o doutor pode falar melhor, ele vai gerenciando ali, né, as conexões neurais. E o Rafa chorava o dia inteiro. Mas de chorar, de desespero. Eu quase enlouqueci. Sim. E aí, liguei para o psiquiatra e ele falou, vamos observar 5 dias. Falei, meu Deus, 5 dias essa criança chorando. E esse suporte é muito importante. Muito importante. E aí ele, no segundo dia, foi diminuindo. Às vezes não é o efeito direto da medicação. É a sensação que a medicação traz que desregula o paciente. E isso você tem que ter paciência. Então, eu peço para os pais terem a paciência de esperar aquele momento em que a medicação está causando esse efeito na criança, no adolescente, passar. Agora, se não passar dentro do prazo que o médico estipular, aí sim tem que ser revista. E aí, o que as mães, a maioria faz, doutor? Elas tiram a medicação por conta. Muito comum. Né? Muito comum. E é perigosíssimo, né? Porque você começou um processo e você tira. E o que acontece muito também é que, assim, você tinha um suporte. Os meus pacientes têm suporte. E eu sempre... Para se entrar com a medicação, você tem que dar suporte pro paciente. O paciente tem que ter o seu suporte. Porque vai acontecer isso. Inevitavelmente vai ter uma mudança. Então é assim, me avisa em 3 dias como tá. Me avisa em 1 semana como tá. Me avisa em 2 como tá. E a gente vai ajustando.
Mas a maioria dos pacientes, o que acontece, Luciana? Ou vai passar no SUS, Sim, não consegue, sim. ou vai passar no convênio, aquela consulta rapidinho, e ele não vai ter o telefone do médico. Ele não vai ter o acesso ao médico dessa maneira. E aí, ao invés de buscar uma ajuda, é mais fácil ouvir o vizinho. O vizinho tomou a risperidona e o filho ficou sonolento. Então, já começa o julgamento aí. Como que você tá dando esse remédio? Esse remédio mata. E aí vai lá e tira. E você abre mão de uma intervenção que poderia ser muito positiva. Tem vezes que não dá certo. Tem vezes que você entra com uma medicação que você explica, você fala assim, essa medicação vai ser perfeita para esse paciente. Olha, ela age assim, assim, assado, vai assim, resolver os 3 problemas dele em um só. E faz o efeito contrário. Pode acontecer? Pode. E acontece. Sim. E se isso acontecer? Dá um passo para trás e vamos com uma outra opção. Ponto. Até que a gente chegue no nosso equilíbrio. Mas tem que ter paciência. E tem que estar bem orientado. E é isso aí. E uma coisa que eu queria muito falar, que é bater na tecla da minha área de atuação, que é o movimento humano. O movimento físico também faz parte da medicação, do tratamento dessas crianças. Eu vejo a evolução do Rafa depois que a gente padronizou as atividades físicas dele, o exercício físico direcionado por um profissional de educação física. É muito importante, faz parte também do tratamento. Eu percebo a diferença nítida, tanto porque o Rafa tem essa compulsão alimentar, então eu preciso gerar um gasto calórico dele, energético, para que ele equilibre o que ele come. Lógico que a gente hoje segura essa, não é livre demanda, né? Mas precisa ter esse movimento. Ah, meu filho já não quer, sei lá, jogar bola. Vai caminhar. Vai fazer uma caminhada com ele. Os dias estão tão lindos. Pega seu filho pela mão, vai fazer uma caminhada. Ou se é uma criança, leva no parque, leva uma bola, chuta a bola com essa criança, faz correr. Utiliza das características que o espectro tem pro lado bom. Não tem uma inflexibilidade de rotina? Então cria uma rotina boa. Exato. Cria o hábito de fazer um esporte. Nossa, todo sábado de manhã eu tenho que andar de bicicleta, porque se eu não andar de bicicleta no sábado de manhã, ele fica irritado. Tá bom, então vai andar de bicicleta todo sábado de manhã. Melhor do que jogar videogame. Então cria-se hábitos que são saudáveis. Nesse ponto, né, doutor, não esquecer que são crianças. Exato, Ju. Porque às vezes é tratado como se fosse a parte, né? Exatamente. E no final, essa criança é uma criança. Exato, levar no parque. Às vezes a gente fica tão presa na terapia, escola, terapia. Que é desgastante, né? Que leva na TO e vai, leva na fono e leva. E a gente esquece de levar essa criança pra brincar. Pega um pedaço de papelão, pega esses morrinhos e escorrega com a criança, vai junto. Né? Importantíssimo. Importantíssimo. Essa é uma dica de mãe. Eu sou muito crítico a isso também, porque a gente sabe que a terapia hardcore, ela dá resultados. Você precisa botar na balança às vezes, tá? Os pais chegam esgotados, não tem vida mais. Sim. Então não é fácil, não é fácil. Então você tem que botar na balança o quanto tá tendo de benefício nisso e o quanto não tá. E viver um pouco. Tem que viver, tem que se divertir, tem que brincar um pouco também. Sim. Gente, muito interessante. Estamos chegando aí ao final da nossa entrevista. E no final eu sempre peço para vocês darem aquela mensagem final, olhando na câmera, justamente para esse pai, para essa mãe, para essa sociedade que está assistindo a gente, tá, doutor? Então eu vou pedir para você começar essa fala final aí, falando justamente o que você acabou de falar. Como que esses pais, em meio a todas essas dificuldades, essa rotina de consulta, como que eles podem fazer para mesmo assim ter uma rotina e uma vida além do espectro autista? Eu acho que começar não se culpando, tá, pela situação. Não se culpar em ter um momento de prazer, um momento para você. Para isso você precisa ter uma rede de apoio muito importante, seja de médicos, de terapeutas, de família. Isso faz toda a diferença. Eu sei que às vezes a gente se pergunta muito por que comigo, por que na minha casa, por que isso é inevitável, mas problemas, questões todos temos, né? Se Deus deu para nós, eu acho que é porque a gente tem condições de lidar da melhor maneira possível. Então tenha sua rede de apoio, tenha seus colaboradores, tenha seus momentos de prazer, vai passar pelas suas dificuldades, mas
tenho certeza que no fim das contas, alinhando bem as expectativas, vocês vão ter muitas alegrias também. Já deixa os seus contatos, né? Esse consultório. A gente vai colocar a foto dele, o Samuel. Pode colocar aí, deixa seus contatos. Como que esses pais te acham? Atualmente eu tô atendendo no meu consultório em Mogi das Cruzes, na Clínica Criança, ali no Alto do Ipiranga, tá? Atendendo todos os dias. Atuo também como neurologista ali no Hospital Sabará Infantil em São Paulo, mas só nas visitas da neuro, não tô mais no ambulatório, né? Fico na Santa Casa de São Paulo também, periodicamente, mas quer me achar, tá no meu consultório. Consultório super bacana, são todos bem-vindos. Se vocês precisarem, estamos à disposição. Lindo, eu amei o seu logo. Obrigado, obrigado. Ô, doutor, e você também é ativo no Instagram, né? Que eu já vi você dando umas palhinhas lá. Olha, eu queria ser mais. É difícil, né, doutor? Tá faltando conciliar. Um pouquinho de tempo, mas eu gosto de falar porque vem muitas dúvidas. Sim, Eu recebo muitas perguntas todos os dias, mesmo não abrindo nada, mesmo ficando uma semana, você chega direct toda hora. Sim. E os pais são carentes de informação correta. Exato. Que informação tem em todo lugar. E demais até. Pessoas que não deveriam estar falando, eles deveriam estar escutando, que não deveriam estar dando aula, que deveriam estar assistindo aula, estão ali no Instagram falando. Então filtrem, tenham seus profissionais de confiança, tá? Precisar, tô à disposição, obviamente que eu não consigo responder tudo toda hora. Já deixa mas... o arroba do seu Instagram aí pro pessoal. @Dr. Pedro Naufel, pode seguir lá, tiver dúvida, alguma coisa, a gente vai sempre dando algumas dicas importantes. Tenho certeza que vai aumentar o número de seguidores, porque assim, o episódio foi incrível, né, Lu? Sim. E Lu, você como mãe, eu sempre peço essa mensagem pra você como mãe, né, como quem vive ali na prática, fala aí com esses pais, com essas famílias, sobre essas expectativas, né? Quanto meu filho vai evoluir? O que você tem a falar para esses pais? O que eu tenho a dizer é que tudo dentro do transtorno depende. Vai depender da criança, vai depender das variáveis, vai depender da linha de tratamento, vai depender de muitas coisas. Então não criem expectativa. Hoje a minha expectativa é que o Rafa fique bem, que ele não faça autolesivo, que ele sorria, que ele coma, que ele brinque. Essas são as minhas expectativas. E o que vem além dessas expectativas, vibramos muito e comemoramos muito. Então, pegando o gancho do que falamos hoje, não esqueçam que seus filhos são crianças, são adolescentes e que eles precisam também desses estímulos externos para a evolução deles e para eles vivenciarem essa fase tão bonita que é a primeira infância, a segunda infância. E sim, ponderem de conhecimento. É isso, conhecimento é poder. Então, bebam da fonte verdadeira, né? Como o doutor falou aqui, a gente tem muitas pessoas falando e como papagaios repetindo algumas coisas sem ter o conhecimento profundo. Então, esse é o intuito do nosso podcast, por isso que a gente trouxe o Dr. Pedro, uma pessoa que é referência aqui no Alto Tietê. Então, tenho certeza que é um episódio muito importante e essa mensagem tem que chegar em muitos lugares. Então, não se esqueçam de se inscrever no canal, compartilhar, curtir a nossa página. A gente vai deixar na descrição os contatos do Dr. Pedro, os contatos da Lu também, para isso, para a gente formar essa rede forte de boas informações. Eu estou muito feliz de tê-los na mesa, já aproveito e agradeço a presença de vocês, porque como eu sempre digo, eu também estou aqui como uma aprendiz e tudo que vocês vão falando eu vou absorvendo e vou usando também no meu dia a dia clínico. Eu acho que a gente tem que ter humildade, né, doutor? Para reconhecer que a gente precisa estudar, que a gente precisa se informar e que a gente não sabe tudo. Longe disso. Nunca saberemos. É isso. Muito obrigada, viu, doutor? Obrigado a você. Obrigada, Lu. É isso. Fiquem com a gente. Até a próxima. Beijo pra vocês.